Pós-clássico no Dragão, Futebol Clube do Porto Sporting com emoção até ao fim, às vezes até em excesso, mas já lá vamos. Antes de dar as boas-vindas aos nossos campeões, aos nossos comentadores que hoje têm o privilégio de comentar as últimas do desporto, João Pinto, Luís Pinto Coelho e Pedro Henriques, muito bom dia, como é que estão hoje? Bom dia, meus caros. Viva, bom dia. Luís Pinto Coelho, logo, Olá, se calhar bom dia. abdicamos esta pergunta para ti, não? Não estou assim tão desagradado com a exibição de ontem, por isso não há problema nenhum. E vamos a isso, vamos falar sobre essa noite de clássico, empate a um golo entre Futebol Clube do Porto e Sporting, que mantém tudo na mesma, o Sporting mantém a vantagem de 8 pontos para os Dragões, a única diferença é que hoje o Benfica pode aqui encurtar distâncias para os Leões e distanciar-se do terceiro lugar, onde está o Futebol Clube do Porto. E Luís Pinto Coelho, começo precisamente por ti. Animação do primeiro ao último minuto, apesar de nem sempre ser bem jogado. A verdade é que este clássico contou com 2 miúdos, um de cada lado, muito entusiastas e que deram aqui um brilho diferente a este jogo, Kenda e Rodrigo Mora. Antes disso, quero saber, este empate foi um resultado justo ou nem por isso? Sim, eu aceito que é um resultado justo. Acho que na primeira parte do jogo foi dividido, a grande oportunidade do Porto vai à barra, a oportunidade do Sporting foi golo, foi isso que fez um bocadinho a diferença, embora o Sporting tenha tido mais controle de bola, mais controle com a posse. Depois na segunda parte sim, o Porto carregou bastante, tomou conta do jogo. E acho que deixou sinais muito positivos. Acho que o resultado acaba por ser justo. Foi um jogo interessante, vivo, intenso, bastante interessante de assistir, mas acho que o resultado acaba por ser justo. E Rodrigo Mora, encheu mais um bocadinho aqui a tua dose de entusiasmo? Sim, embora ontem tenha algumas críticas para lhe fazer. Acho que vamos a isso. Nos últimos 15, 20 minutos tentou assumir demais e houve muitas situações em que ele podia ter servido os colegas, ele tentou resolver. Isso é bom por um lado, mas também acho que às vezes é preciso de ser mais coletivo e menos individualista. Agora o talento é óbvio que é muito, mas acho que Kenda ontem esteve num patamar acima. E aquele o primeiro gol do jogo, o gol do Sporting, sim, é um trabalho incrível do Kenda que desbloqueou ali um bocadinho a partida naquela fase. O Martin Anselmi disse em conferência de imprensa: é até ao fim, a jogar assim estaremos mais perto de lutar pelo campeonato. Por aquilo que viste ontem, acreditas e estas palavras dão-te algum alento? Sim, obviamente que é muito difícil porque a vantagem do Sporting neste momento é grande, o Benfica também pode aumentar hoje a vantagem e o Porto não depende dele, nem se o Benfica ganhar hoje, nem para o segundo lugar, mas acho que os sinais são muito positivos. Obviamente, eu acho, e eu disse-o várias vezes, acho que o André Vilas-Boas e a direção cometeram um erro ao manter o Vítor Bruno tanto tempo. Percebia-se que estava um bocadinho perdido, que não tinha o grupo com ele. Agora, pelo contrário, parece-me, ontem vi uma equipa viva, uma equipa com dinâmicas, a tentar discutir o jogo e os jogadores a deixar tudo e mais alguma coisa em campo. Uma energia diferente. Sim, completamente, uma energia completamente diferente no estádio do Dragão. Parece-me que é muito mais treinador neste momento do que o Vítor Bruno. Na semana passada, erros individuais deitaram tudo a perder. Ontem foi um jogo muito equilibrado e um bom jogo. Acho que a tendência será melhorar, mas há a Liga Europa também, que é importante para o Porto, e o crescimento da equipa até depois para o Mundial de Clubes no final da época, mas pelo menos o segundo lugar é muito importante para o Porto em termos de questão financeira, e isso ainda está tudo em aberto, até porque o Porto ainda recebe o Benfica também. E vamos ouvir também o João Pinto, que certamente hoje já tem o cadeirão preparado para assistir ao jogo de mais logo, mas antes disso, este clássico no Dragão, assinavas por baixo, assinavas por baixo, é a minha primeira pergunta, cumpriu-se esse empate, ficaste a esfregar as mãos quando o Futebol Clube do Porto consegue marcar mesmo em cima do apito final? Não, eu acho que o Benfica nesta fase, qualquer resultado era bom para o Benfica. Se o Sporting ganhasse, ganhávamos distância do Porto. Se fosse o contrário, ganhávamos distância ao Sporting. E o empate ganhamos aos dois. Portanto, qualquer resultado era bom. Acho que aquilo que mais beneficiou o Benfica, sinceramente, foi perceber que o Benfica
jogando à bola, fazendo os seus pontos, fazendo o seu trabalho, continua metido na luta pelo título, porque não parece que nenhuma nem outra equipa sejam equipas extraordinárias. Portanto, quando se via o Sporting de Ruben Amorim, sim, olhava-se para a equipa e pensava-se, é um comboio difícil de apanhar. Agora, estas duas equipas acho que continuam a estar ao mesmo nível do Benfica. Agora, em relação ao jogo, acho que o Luís descreveu bem, acho que a primeira parte foi equilibrada um bocadinho mais de Sporting, a segunda parte houve mais Porto, o Sporting que cedeu um bocado, e começa-se a notar um bocado no Rui Borges, que já leva 10 jogos, que ainda não ganhou 2 seguidos, e portanto tem tido um rol muito grande de desculpas. Ontem na conferência de imprensa também foram desculpas atrás de desculpas, e a verdade é que se começa a notar que o Sporting reage mal quando está por baixo, não consegue reagir, não consegue ganhar os jogos quando está por cima, tem tido muita dificuldade a partir do banco de reagir o Rui Borges, seja qual for o cenário. E portanto, mas tem tido banco para o fazer? Bem, todos os clubes têm lesionados, todos os clubes têm suspensos, todos os clubes têm problemas. O Sporting tem alguns, se calhar em jogadores mais nevrálgicos do que os outros clubes, mas na realidade aquilo mete o Gyökeres já muito perto do fim, mete uma linha de 3, treina a equipa a equipa joga grande parte do jogo com a linha de 4 e depois altera para a linha de 3 para tentar que a equipa subisse. Portanto, é o que ele diz na conferência de imprensa. Não, eu para ter mais largura e para poder lançar melhor o contra-ataque meti mais defesas. Bem, bocha jeito, não é? O Sporting, obviamente, com mais defesa não consegue sair tão bem. E, portanto, acho que acaba por ser mais o Rui Borges a perder o jogo porque não teve a sagacidade e a capacidade de responder às mudanças que o Porto fez, do que o Futebol Clube do Porto, que já na maluqueira, já com muito coração, acaba por empatar por excesso de gente lá na frente. Portanto, acho que o Sporting voltou a tropeçar em si próprio e que num dia diferente, com um bocadinho mais de clarividência, o Sporting podia ter levado os 3 pontos. Vamos até ao Pedro Henriques. Pedro, também um comentário a este clássico, mas também aproveitar para te perguntar. Tivemos muita confusão naquele final de jogo. 4 cartões amarelos, 2 cartões vermelhos, Mateus Reis, Yulmand, depois cartão vermelho de Mateus Reis e também Diomande, Samu, mais uma vez a perder as tribeiras e por pouco também quase não livrou-se ali de mais um cartão vermelho, e também Fábio Vieira. Um bocadinho cabeça perdida neste clássico, mais uma vez. Claro que o gol do Futebol Clube do Porto pode ter também, ali nos minutos finais, pode ter impulsionado tudo isto, mas um pouco desnecessário, não é? E a estragar um bocadinho aquilo que é o espetáculo do futebol. Por partes, em relação ao jogo, em relação à arbitragem. Em relação ao jogo, obviamente que aquilo que foi dito concorda em absoluto. Há um Sporting que, quer queremos que não, mesmo em relação ao Benfica, Porto, todos têm lesionados, mas o Sporting tem tido não só uma maior quantidade, uma maior dificuldade em pô-los a funcionar e, sobretudo, não é só isso, é ter jogadores que foram para o banco e que estão condicionados naquilo que são os 90 minutos. E quando se diz, então, mas vai para o banco, pode jogar, não é isso que diz a ciência, não é isso que diz o GPS, não é isso que diz as creatinas quinistases, que são marcadores fundamentais e que dizem claramente este jogador está para 20, está para 30, está para 40, e daí que o Sporting teve que fazer essa gestão com jogadores que depois entram e que são claramente titulares, mas que se percebe claramente que ainda não estão a bem. E isso tem condicionado bastante aquilo que podia ser uma atitude do Sporting diferente e, sobretudo, com resultados diferentes, e que falta sempre força. Parece que as contrapartes são mais difíceis, que o Sporting fisicamente depois não consegue. Quando vai ao banco ainda não tem soluções. No jogo passado é porque tinha lá muitos meninos, agora tem jogadores que, sendo titulares, ainda não estão completamente recuperados e com forma desportiva, e obviamente que isso depois tem consequências. Mas eu relembro que este é um jogo menos bem conseguido para o Sporting. Naquilo que eu gosto muito são estatísticas. Eu sei que o que conta são as bolas que entram. Foi o pior jogo do Sporting em termos de posse de bola, esta época, 44%. Foi o jogo onde houve menos passos tentados, 364. O pior jogo do Sporting de chamados passos curtos, 298. De menos passos progressivos, 21. De mais remates bloqueados, sobretudo quase todos dentro da área, 8. Ou seja, o Sporting aqui um certo número, não sou eu que meto isto cá fora, é o Goal Point, é quem faz essas análises estatísticas, onde aquilo que são estatísticas e que traduzem sempre um bocadinho do jogo, não dizem tudo, onde o Sporting não conseguiu tanto como noutros jogos. Mérito do Futebol Clube do Porto, sobretudo, obviamente, na segunda parte, de mérito do Sporting, também há alguma dificuldade que o Sporting tem em conseguir ter os tais jogadores todos disponíveis e numa outra condição física. Concordo com o João Pinto, se calhar o Sporting de outro comportamento, de outra postura, no momento em que perde o jogo já não perderia, podia ter perdido antes, quando a bola vai ao poste, quando vai à barra, etc., mas naquele momento já não perde. E depois, virando para a arbitragem, especificando, é óbvio que
os jogadores também têm responsabilidade no sentido de poderem ter comportamentos e atitudes, mas o árbitro acho que não conseguiu fazer a melhor gestão do jogo, e sobretudo um árbitro que é de top class, é de elite, e não somos nós que o colocamos na elite, foi a UEFA, são os estrangeiros que o colocaram na elite por causa das prestações dadas. E obviamente que há casos no jogo, nem todos os comentadores estão de acordo em relação aos casos, é bom que se diga, e vale o que vale. No meu ponto de vista, e por isso é que eu estou aqui na Rádio Observador, e como disse também sem falta, ficou um penalti por assinalar a favor do Sporting, no último lance com o Kenda. Relativamente às expulsões, estou à espera sempre do relatório, porque há imagens que não mostram claramente o porquê dos vermelhos ao Mateus Reis, algumas dúvidas em relação ao Dioman, vamos ver o que é que o árbitro escreve, mas é o que vale o que vale, e o Sporting tinha que pensar, e aí o Rui Borges falou nisso, que não é só o jogo de ontem, mas é aquilo que tem para o futuro. E se o Sporting já tem lesões, já tem condicionantes, para o próximo jogo já sabemos que o Mateus Reis e o Dioman garantidamente um jogo vão levar de castigo e ficam de fora, e portanto o Sporting já tem dificuldades, mais dificuldades, mas a arbitragem não foi boa, não foi positiva, mesmo que as decisões, até se possa dizer que não houve penalti, até foi correto, a maneira como fez a gestão que falhou claramente, e um árbitro tem que ter a capacidade de evitar chegar a este ponto. Pedro, tu que também tens muita experiência, muitos jogos na bagageira, quando o clima começa assim a aumentar, o que é que o árbitro pode fazer assim diferente para agarrar ali no jogo? Olha, em primeiro lugar, eu achei, disse isso logo no relato, porque eu acho que é importante, o João Pinheiro, que é um árbitro fisicamente muito disponível, achei-o bastante longe dos lances. E logo aí, isso tira, o jogador quando vai protestar, se olha e tu estás a respirar em cima dele, ele já não protesta da mesma maneira. E achei o João Pinheiro bastante distante dos lances, e temos uma situação em que é uma falta a favor do Sporting, uma falta ofensiva por parte do Porto, no corredor direito do Sporting, em que ele apita e bem, o Estádio Dragão vem abaixo porque não considera a falta, os jogadores do Porto estão a reclamar e o árbitro está onde no ciclo central, a mais de 40 metros de distância. E isso diz um bocadinho. E depois, é a questão de que o árbitro, a dado momento, é lá um momento em que, de uma conflitualidade, em que ele saiu rapidamente, apitou e mandou o jogo seguir. E o jogador que estava no chão levantou-se e passou. E ontem, naquela fase final em que ele dá o pontapé livre e depois dá o pontapé canto, ele, em vez de estar a se preocupar ali com o empurro regular, se ele tem apitado, os jogadores automaticamente entravam na jogada, depois se houvesse uma falta, marcava. E o facto de ele ter ido lá à zona do conflito, eu acho que foi, ontem, em termos de gestão, foi pior. E às vezes vale mais não o fazer. E o árbitro, pronto, também ficou aqui um bocadinho refém de uma situação que é, há um golo, mesmo a acabar, que deixa uma grande desilusão nos jogadores do Sport, e depois a seguir o lance do possível penalti, que para mim é penalti, e obviamente que o árbitro, ao não assinalar, e o VAR, ao reforçar essa decisão, lançou, portanto, a ira completa nos jogadores do Sporting, e depois ali já é muito difícil... Ali já não havia nada a fazer. Ali já é muito difícil de fazer um controle de algo que já passou. A ideia é nunca deixar chegar a esse ponto, e ontem o João Pinheiro não conseguiu fazer isso. Luís Pinto Coelho, como é que olhas também para esta confusão, digamos assim? Por exemplo, no caso do Samu, perdeu as estribeiras, é cabeça demasiado quente de um jogador que é demasiado importante? Sim, sem dúvida, é algo que tem que ser trabalhado, porque na parte final voltou a ter aquele comportamento, explodiu, não é? Quando o Arte apitou para o fim do jogo, até porque nem tinha razão, mesmo que tivesse, não tinha que o fazer, mas nem tinha razão, porque o tempo já tinha passado, e é algo que tem que ser trabalhado. Ele é um jovem, tem 20 anos, é um tremendo jogador, mas tem que controlar isso, porque já prejudicou a equipa assim, com uma expulsão, e ontem pôs-se a jeito outra vez para mais uma expulsão, levou apenas cartão amarelo, mas é algo que a estrutura do Porto, a equipa técnica tem que trabalhar, porque é demasiado demasiado cabeça quente, e isso vai prejudicá-lo a ele e à equipa, efetivamente. Mas essa questão que dizes também, tem só 20 anos, apesar de olharmos para ele e a forma como joga, não lhe damos a idade que tem. Sim, porque mostra maturidade, a vontade, toda a entrega que tem, mas depois tem que controlar esse lado emocional, porque isto é a irreverência da juventude. E tem que ter cuidado, porque põe-se a jeito para ser expulso e depois fazer falta nos próximos jogos. João Pinto, não sei se queres acrescentar mais alguma coisa ao tema clássico ou avançamos já para o teu Benfica, tu é que decides. Por mim avançamos sempre para o Benfica, estou sempre disponível para avançar para o Benfica. Então vamos a isso, o Benfica que hoje joga às 6 da tarde, recebe o Moreirense. É um jogo que tem aqui um significado especial, se olharmos para trás, foi o jogo que marcou o despedimento de Roger Schmidt, já lá vai há algum tempo. Sim, acho que vai haver túnel, acho que os jogadores do Benfica se vão bater palmas aos do Moreirense quando entrarem por causa disso. Não, mas... João Pinto, olhando aqui para o Benfica, Di Maria é a ausência confirmada. Tu achas que hoje Bruma é capaz de entrar diretamente no 11?
Não, acho que não. Acho que é Não? Ertuğrul e o Sheldrup. Acho que o Bruma ainda fica fora. Fica a marinar. Fica no banco. Fica a marinar, exatamente. Acho que ainda não é o dia dele. Ou pelo menos é capaz de entrar. Agora, o que é importante é que seja E o dia Manu do Benfica. Silva? Manu Silva. Difícil, até porque temos o jogo a meio da semana. Difícil. Eu acho que a equipa funcionou muito bem na Amadora com ele e acho que o Bruno Lage está aqui a fazer uma transformação da equipa deste 4-2-3-1 ou 4-3-3 para uma equipa que joga com 2 avançados. E, portanto, acho que o Manu, e ele deixou essa imagem ontem na conferência de imprensa, que é um jogador que não destrói apenas, constrói. E, portanto, ter o Manu já é o Benfica pode abdicar de um dos 3 médios e começar a jogar com mais um avançado. E eu acho que o Benfica está num processo de transformação em que isso vai acontecer. Resta perceber quem é que vai ser esse segundo avançado. Portanto, só mesmo percebendo quem é que vai ser, o Ertuğrul, o João Rei, que tem uma boa possibilidade de o ser, mas ainda não vai ser hoje. Portanto, hoje acho que o Benfica vai manter o molde base. Eu acho que vai jogar o Tino, até porque o Manu jogou bem no último jogo e, portanto, já se sabe que o Bruno Lage depois tira-os. Mas tem provavelmente o Tino, o Cockchu, o Sheldrup, o Ertuğrul. Depois tenho dúvidas sobre se será o Oscar, será o Leandro, e na frente o Pavlidis. Depois os 4 de trás, espero que o Tomás Araújo volte a central, que jogue o Bá, o Carreiras, e mais que tudo espero que o Benfica faça um grande jogo. Vamos lá estar no Estádio da Luz, todos nós e o Observador, e que faça um grande jogo e que consiga capitalizar em cima deste clássico. E ainda há Belotti, não te esqueças, João Pinto, ainda pode dar o ar da sua graça. Sim, eu estou convencido que ele acaba por entrar. O Arthur Cabral, italiano. Pode vir a... Sim, como disse o Cabral está... Exato. E o Cabral está magoado e, portanto, o Benfica precisa de mais um avançado. Eu acho que ele pode vir a ser um jogador importante. É um bom ponta de lança, um jogador da área, um jogador de um toque apenas, um jogador com muita experiência num campeonato como o português pode fazer a diferença. Vamos ver. É capaz de ter entrado com as expectativas muito em baixo e isso ser bom para ele. Senti que o João Pinto quase a fazer aqui o trabalho do Pedro Henriques, fazer a previsão. Pedro, já vamos a ti antes. Luís Pinto Coelho, que olhar sempre atento é que tens sobre este Benfica Moreirense e de que forma, não te vou perguntar de que forma é que o Benfica pode levar a melhor sobre o Moreirense, pergunto ao contrário. O que é que o Moreirense pode surpreender na Luz? Ou o que é que tem de fazer para surpreender na Luz? Eu acho que o Moreirense é das equipas mais bem trabalhadas. O César Peixoto está a fazer um belo trabalho, tem bons jogadores também, e acho que vai manter a matriz habitual. O Moreirense, até porque não está muito pressionado pela tabela classificativa, está mais ou menos estável, não tem muito a perder. Acho que é uma equipa que pode causar problemas ao Benfica. Vamos ver se o Benfica também já está um bocadinho com o foco no Mónaco ou não. Isso às vezes tem alguma interferência, e com que intensidade vai entrar no jogo. Muitas vezes as equipas grandes adormecem um bocadinho, entram um bocadinho lentos e depois podem ser surpreendidos, mas acho que obviamente que o Benfica é claramente favorito, mas o Moreirense é uma equipa que se pode bater bem e ter feito bons resultados. É verdade que é em casa contra os grandes, mas é uma equipa a terem atenção. E Pedro Henriques, vamos agora então, vamos pôr à prova os teus dotes de previsão. O que é que esperas para este Benfica Moreirense? Olha, eu tenho aí 2 diferenças em relação àquilo que foi a equipa que o João Pinto colocou, e vamos ver, portanto, se estou certo, se não estou, até porque não é fácil, porque estamos aqui a encaixar. Para já o Benfica precisa de ganhar hoje o jogo, ponto. E quando digo precisa, é nesta perspectiva que, para a jornada correr bem ao Benfica, é ganhar 2 pontos ao Sporting e ganhar 2 pontos ao Futebol Clube do Porto. E para isso tem que fazer o trabalho deles. O Benfica está com 44 pontos, 1 ponto a mais com o Porto, peço desculpa, e está neste momento a 7, portanto 51 do Sporting. Se ganhar, lá está, passa para 47, ou seja, fica curiosamente 4 pontos à frente do Futebol Clube do Porto, fazendo os 47, e fica 4 pontos atrás do Sporting. Pronto, e isto, o Benfica hoje tem que fazer esse trabalho que é ganhar e que não vai ser fácil. Havendo Mónaco daqui a 4 dias e depois a seguir, 3 dias depois, um Benfica a deslocar-se ao Santa Clara, acho que não estou a dizer errado, eu acho que a gestão torna-se aqui relevante e importante. E é por isso que eu acho que o Florentino, neste momento, sendo o jogador, poderá dar, entre aspas, mais garantias em jogos de grau de dificuldade maior, como é o Mónaco, para defender lá no Mónaco, como é o Santa Clara. Aí o Santa Clara pode, ou se na Luz seria diferente, se calhar, estar mais em processo ofensivo, isto é, ter mais vezes, não quer dizer que esteja mais com o Benfica. Eu diria que hoje o Manu Silva, vai ao jogo. Portanto, eu diria que é o Turbine, o Bá à direita e o Carreiras à esquerda. Eu acho, se calhar, por causa das politiquices, não é que eu já ouvi isto, Otamendi e António Silva. Pedro. António Silva. E depois, Cockchu, Alves e Manu Silva, Arthur Koglu,
à direita, Salvador para a esquerda e Pavlidis. Portanto, onde é que eu tenho aqui a diferença? Manu em relação ao Florentino, que também é viável, aquilo que disse o João, obviamente, e acho que não será o Lázaro Luz aí no jogo, e será o António Silva, por causa das politiquices. Muito bem, fica aqui Já disse 2 vezes, não foi politiquices. Já disseste. Quase tantas como o Bruno Lage. Fica aqui a futurologia que muitas vezes se confirma do Pedro Henriques nos seus dotes de escolher os 11 dos nossos clubes portugueses, e confirma-se aquilo que tinhas dito, Pedro Henriques. O Benfica, depois do Mónaco, joga depois, 3 dias depois, dia 15 de fevereiro, com o Santa Clara, vai mesmo aos Açores. Vamos avançar já para os campeões. João Pinto, começamos por ti. Nota e campeão do dia. O meu campeão é o Kenda. Um dos campeões, o Kenda, um jogaço, aquela jogada é realmente com uma marca de campeão. É uma joia que o Sporting tem ali, um jogador que vai valer muitos milhões e que a quem se augura realmente um futuro brilhante. E a minha segunda nota, um 10 para o FM 2025, que realmente, quem nunca adiou uma release que atira a primeira pedra, mas como jogador é uma facada que me dão. Portanto, 10 para o FM 2025. Fazias batota? Não, o jogo é meu. O jogo é meu. Eu posso, não é batota. O jogo é meu, comprei. Eu faço é o que meu. quiser. Não é batota, exatamente. Pedro Henrique, nota e campeão. Eu vou centrar-me aqui em torno, naturalmente, da questão do clássico, pelo lado positivo e pelo lado negativo. Podia dar 0, podia dar 20, 0 realmente na perspectiva da arbitragem, que podia ter gerido de melhor maneira, ou de forma diferente, aquela parte dos conflitos, para os comportamentos que os jogadores também são responsáveis e que depois muitas vezes não só se prejudicam a eles individualmente, mas também acabam por prejudicar as suas equipas naquilo que vem a seguir. O caso do Diomande e o Mateus Reis, entendo as razões, é o caso do Samu, que sistematicamente, e disse aqui e muito bem o Luís, que tem que alterar, porque é um jogador que é importante e é útil e tal, vai cartões necessariamente em situações, independentemente de razão ou não o deve fazer, e portanto, mas por outro lado também podia dar uma nota altíssima, porque é sempre um clássico, é um jogo de emoções, teve também coisas boas no jogo, do ambiente, do público, dos adeptos a puxarem, algumas jogadas interessantes, alguns jogadores, como já foi aqui dito, os miúdos, os Kendas, os Moras, enfim, jogadores realmente interessantes, e portanto esse seria o outro lado. Não tendo abordado aqui, não vamos fazer hoje, ficará para outras núcleas, acho que, uma vez mais, a conferência de imprensa do Bruno Lage, com esta história dos politiquices e falar das eleições, eu acho que ele neste momento ainda continua em modo de justificação do vazamento dos áudios cá para fora. Não há necessidade, é bom treinador e já deu provas disso. Já passou, foco-se na equipa, o Benfica tem coisas para ganhar, para conquistar, tem um jogo muito importante e mais importante do que estar com grandes justificações é focar-se naquilo que para ele é pago, que é para treinar a equipa. Naturalmente também tem que falar, amém. Mas não tem necessidade. Amém, Pedro Henriques, amém. Concordo. Exato. Notas do Pedro Henriques aqui com o amém do João Pinto e fechamos com o Luís Pinto Coelho. Nota e campeão do dia. Vou dar um 17 ao Martim Anselmi, e que saudades eu tinha de ter um treinador no banco, que ontem tentou tudo, as armas muitas vezes não são muitas, mas ele tentou sempre agitar o jogo, acrescentar e ajudou a equipa desde o banco, e depois a flash interview e a conferência de imprensa é uma maravilha, fala de futebol, fala de questões táticas, não se refugia em discursos redondos, como o Vítor Bruno fazia, que dizia que era profissional e trabalhavam muito bem e era profissional, e isso já toda a gente sabe que eram profissionais e não saía disso, e o Anselmi tem sido uma lefada de ar fresco nesse lado da comunicação, e ontem também no banco ajudou a equipa, foi audaz, foi arrojado e acabou até por conseguir o empate já no fim, por isso um 17 para ele, que auguro bastante sucesso no Futebol Clube Porto. Empate esse que foi muito celebrado. Sim, sem dúvida, até pelo contexto em si, acho que foi importante isso. Notas dadas, fechamos assim a edição de hoje de E o Campeão é, mais logo, um bocadinho antes das 6, começa a emissão especial para acompanhar o Benfica Moreirense. Um abraço a todos e até amanhã. Até amanhã.